Vamos abrir a Sagrada Escritura em Mateus 15. Eu gostaria de ler com vocês o versículo 13. Evangelho de Mateus 15, versículo 13. Podemos ler? Amém. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Vamos repetir? Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Agora eu gostaria de orar com vocês, por vocês. Amém? Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Ela é vida para nós. E que hoje à tarde, Senhor, ela seja liberada abundantemente. Que ninguém saia daqui conforme entrou, mas que todos nós possamos ser alcançados pela liberdade para a qual Cristo nos libertou, a fim que nós possamos te conhecer, Senhor, cada dia mais, Senhor, crescer na comunhão, crescer no entendimento do Senhor, Senhor, e desfrutar, Senhor, do gozo que é cada dia mais andar junto do Deus que nós conhecemos, o único Deus vivo e verdadeiro. Nós oramos te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Você pode sentar. Quantos estavam aqui domingo passado? Domingo passado, nós concluímos vendo que nós somos filhos de Deus por adoção. E que existe na vida da humanidade que não anda com Deus um espírito de orfandade, porque nós somos criados para Deus, né? Todos nós somos criados para Deus, mas quando nós não conhecemos a Deus da maneira como Ele quer ser conhecido, e quando não andamos com Ele da maneira que Ele quer que andemos, nós vivemos sem uma direção. As pessoas vivem sem uma direção, as pessoas vivem sem destino, e muitas vezes as pessoas que vivem assim, elas até mesmo andam tentando acertar de um lado para o outro. Você já viu essas pessoas que tentam acertar? É aqui, é ali, é lá, enfim. Então, no domingo passado nós vimos, né, que nosso Deus, nosso Pai, Ele nos comprou em Cristo Jesus. Nós somos filhos por adoção. Diga: eu sou filho. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Amém? Então, eu sei, muito bem, eu sei que Deus é meu Pai. Eu sou filha por adoção. Agora, hoje, eu quero desafiar vocês a acompanharem comigo, dentro da Sagrada Escritura, algo que é profundamente contrário a que nós desfrutemos do gozo que existe em ter Deus como nosso Pai. Amados, mesmo nas igrejas evangélicas, existem muitas pessoas que amam a Deus, mas não conseguem se conectar com Ele. E hoje nós vamos ver isso. Quais são as coisas que muitas vezes nos impedem de desfrutar de uma intimidade maior, que faz com que realmente sejamos em todos os momentos guiados pelo Espírito Santo de Deus e, portanto, possamos colher muito mais do que prosperidade. Possamos colher a vida que Ele veio trazer. A vida que Jesus veio trazer, a vida eterna, é para ser desfrutada agora. Se a vida eterna não estiver em você agora, ela nunca está lá. Como que eu sei isso? Efésios 2 diz isso. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas transgressões, mas o Pai nos vivificou junto com Cristo. Nós fomos ressuscitados e assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou ressuscitamos e estamos em comunhão com Deus, ou não temos a vida. Estão me entendendo? Então, há barreiras no nosso entendimento, muitas vezes, que nos impedem de desfrutar disso, de nos entregar a esse Deus. E é disso que eu vou falar hoje. Então, se domingo passado nós vimos que somos filhos por adoção, hoje nós vamos desmascarar ídolos. Prosseguindo no conhecimento do nosso Deus, há uma etapa que todos precisam passar, que é a etapa de desmascarar ídolos. Depois, no final, presta muita atenção, porque você vai ter que colocar diante de Deus: isso havia em mim, isso eu tinha,
E isso fazia parte da minha compreensão. E você mesmo vai dizer: Deus, eu não quero mais isso, que essa árvore seja arrancada, porque não foi o Senhor que plantou. Amém? Então, o que é um ídolo, para começar? Ídolo é tudo ao qual nós nos dobramos e nos submetemos, que não seja o Deus da Bíblia. Tem gente que tem um conceito de ídolo somente como estátuas. Não. Uma concepção que nós tenhamos a respeito de alguma coisa a qual nós nos submetemos e permitimos que guie a nossa vida, é o nosso ídolo. Vocês entenderam como é um pouco mais complexo? Então hoje nós vamos trazer algumas coisas mais comuns que acontecem mesmo na vida de pessoas que estão dentro das igrejas e que precisam ser livres, amados. Jesus nos comprou para a liberdade. Jesus não nos comprou para a opressão. Isaías 61 diz: a unção do Pai está sobre Jesus. Para quê? Para evangelizar os pobres, para curar os enfermos, para libertar os cativos, para trazer libertação aos oprimidos, e assim vai. O ministério do Senhor Jesus Cristo, uma grande parte dele é de libertação. Por quê? Porque nós já nascemos com isso. Não é uma prerrogativa de uma pessoa ou outra. Eu tinha isso, eu nunca imaginei. Não, é todos. A não ser que a verdade alcance e que a verdade liberte. Você está acompanhando? Muito bem. Então, tudo o que nós nos dobramos e submetemos, que não seja o Deus da Bíblia, é um ídolo. E aqui nesse texto que nós lemos, só para você ter um entendimento, o Senhor Jesus estava tendo um confronto, ele estava confrontando os religiosos da época. Eles tinham uma concepção de como se deveria servir a Deus. E o Senhor disse: essa árvore não foi meu pai que plantou. Você entende o contexto? Muitas pessoas vivem num contexto religioso, com uma árvore, cultivando uma árvore que não foi o pai que plantou. Isso gera opressão, isso gera dor, isso gera uma série de coisas, enfim. Amém? Então, a identidade dos filhos, ela é definida pela identidade do pai. Amém? Nós, como filhos, a nossa identidade, ela é definida pelo nosso pai. Se nós não conhecemos nosso pai e não conhecemos a identidade do nosso pai, nós não temos identidade. É por isso que as pessoas ficam de um lado para o outro: o que eu faço? O que eu faço? Quem vai me dizer o que fazer? Você sabia que a liberdade, ela é dolorosa quando a gente não tem identidade? Porque você é livre e não sabe o que fazer com a sua liberdade. A Bíblia me diz que eu tenho que servir a Deus, mas eu não sei como servir a Deus. No dia em que você tiver a sua identidade firmada e revelada no Pai, você vai saber o que fazer. Porque então você vai entender que aquilo que Ele fez você ser é para um propósito, e Ele te deu uma identidade nele que precisa ser descoberta. Amém? Então, por isso que na visão bíblica dos 5 ministérios, ninguém vai te dizer: você é um apóstolo, você é um profeta. Não, quem vai te dar a tua identidade é o Pai. Mas para isso você tem que buscar o Pai. Jesus é o caminho, Ele é a estrada que nos leva até o Pai, né? Então, no mundo existe uma crise de identidade, e na igreja também. O resultado no mundo é o caos. O resultado da crise de identidade na igreja é a falta de poder, a falta de saber para que eu sirvo afinal, o que eu faço. Jesus, o Senhor disse que é para servir, tá? Eu vou evangelizar, tudo bem, mas eu sinto que tem alguma coisa mais, só que eu não sei o que é. Pastor, ora por mim, para você me dizer o que eu tenho que fazer. Eu nunca vou fazer o papel do Espírito Santo. Esquece isso. Esquece. Ah? Por quê? Porque Ele quer filhos na presença dEle, aos quais Ele possa se revelar e com os quais Ele possa comungar intimamente e dar aquilo que Davi disse: na tua presença há prazer sem fim. Na presença de Deus há prazer sem fim, né? Então, no mundo é o caos. Você vê aí, né? As coisas que acontecem, cada um fazendo uma coisa no mundo. As piores coisas que você possa imaginar. Sabe o que é isso? Crise de identidade. Só que Deus quer mudar isso. Por quê?
Porque através da crise de identidade, o diabo se aproveita para afastar você do propósito de Deus. Quem não tem identidade, não sabe, como eu disse, não sabe qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Estamos juntos até aqui? Deus, ao criar cada um de nós, Ele teve um propósito, depois Ele nos criou. Como assim? Bem assim. Vamos lá em Gênesis 1, 26 e 27. Primeiro, diga, Deus teve um propósito e me criou para cumprir aquele propósito. Olha o que diz aí. Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Versículo 27. Criou, pois, Deus, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Você entende? Primeiro Deus disse: eu vou fazer um homem que vai ser assim, 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 e vai cumprir assim, assim, assim. Primeiro ele teve o projeto, e depois ele concretizou o projeto, criando o homem. E deixa eu te dizer uma coisa, foi a mesma coisa com você. 1, 2, 3. Foi a mesma coisa com você. Amém. Não, mas esse era Adão, tudo bem, era Adão, então vamos ver outro. Vamos lá para Isaías 45. Isaías. Deixa eu pegar aqui, porque eu nem anotei os versículos. Tem uns versículos muito, muito significativos sobre este assunto aqui em Isaías 45. Isaías 45, 1 diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem toma pela sua mão direita para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os ombros dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Deus vai descrevendo todo o processo que ele vai desenrolar na vida de Ciro. Versículo 4: por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. 800 anos antes Deus disse: Ciro, eu tenho um propósito, e você é o cara que vai cumprir. Quem me entendeu? Diga: antes de eu nascer, Deus teve um propósito. Por isso eu nasci. Então você percebe agora a nossa responsabilidade em realmente buscar a Deus e buscar nele o propósito que ele tem para nós? Amados, a melhor coisa que pode acontecer conosco é estarmos dentro do propósito dele. Quando nós estamos dentro do propósito dele, não há nada que ele nos negue. Ele não nos nega coisa alguma. Por quê? Porque ele está cuidando de nós, sim, como filhos, mas ele está cuidando do propósito também. Amém? Nós somos maiores do que nós mesmos, nós somos o propósito. E o propósito de Deus sempre é grande, porque Deus é grande. Amém? Então, amados, por isso é que é tão importante conhecer a Deus, porque o propósito para o qual Ele te criou, só Ele conhece. Pensou nisso? Tem algo a teu respeito escondido em Deus, que Ele vai revelar para ti. Ele vai revelar para ti. Tá? Ele, né? Por causa desse propósito, Ele é que te dá destino através desse propósito dele. Gênesis 12, 1 e 2. Calma que eu já vou falar de Jesus. Às vezes a gente fica agoniado, mas não está falando de Jesus. Vou falar, se Deus assim permitir. Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção.
E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha aí o propósito que Deus tinha para Abraão. Entendeu? Deus tinha um propósito para Abraão. Assim como Deus tinha um propósito para Ciro, assim como Ele tem um propósito para você. Amém? Então, Ele, como eu disse, nos dá destino através do propósito para o qual Ele nos criou. O apóstolo Paulo entendeu isso perfeitamente. Se você for lá para Filipenses 3, no versículo 10, você vai ver que ele diz, eu quero ser achado nele. Porque, o que isso quer dizer? Ser achado nele significa, ele tem um propósito para mim, eu quero entrar nesse propósito. Filipenses 3, versículos 10 e 11. Filipenses 3, 10. Olha a intenção do apóstolo Paulo. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, versículo seguinte, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. O que ele está dizendo aí? Deus tem um propósito no qual eu quero entrar. Eu quero acessar esse propósito, eu quero viver esse propósito. Ele disse, é para isso que eu luto. Então, só que Deus determina a nossa identidade, porém nós temos certas ideias sobre Deus que criam barreiras, queridos, a nossa intimidade com Ele, e nos impedem tudo que foi dito acima. É maravilhoso saber, antes de eu ser criado, Deus tinha um propósito para mim, né? Então eu preciso chegar para Deus. Só que hoje à noite nós vamos confrontar algumas ideias que impedem isso. Existem coisas na natureza humana, ideias, experiências, coisas assim, que impedem de desfrutar, né? de celebrar essa coisa maravilhosa que é, então, nós descobrirmos junto ao nosso Pai para que Ele nos criou. Eu acredito que aqui dentro, eu acredito piamente que aqui dentro dessa sala há pessoas cujo propósito de Deus é te mandar para as nações. Mas você não consegue receber isso. Então hoje à noite nós precisamos, com as ideias, nós precisamos confrontar nossas ideias sobre Deus, desmontar essas ideias com a verdade, amém? E buscar a identidade de Deus revelada por Ele mesmo. Você entende? Tem impedimento, então nós vamos remover o impedimento. É isso que a gente vai fazer. Amém? Então, repetindo, se você não conhece a identidade de Deus, teu destino te será dado por aquilo que está em lugar dele. Se você não conhece a identidade de Deus, teu destino te será dado por aquilo que está em lugar dele. Se você não conhece a identidade de Deus e você tem uma ideia de Deus, essa ideia de Deus vai direcionar toda a tua religião. Essa ideia de Deus vai até mexer com a sua fé, porque há coisas que você vai dizer, isso ele faz, isso ele não faz. Eu conheci uma pessoa uma vez, pela qual eu fui orar, e essa pessoa me disse, não, eu sei que Deus abençoa, eu só não sei se Ele quer me abençoar. Você está entendendo? Então, uma ideia que restringe Deus, não permite que seja Deus a te levar para frente. Uma ideia que não seja a identidade de Deus, esta ideia é que vai determinar tuas decisões, tuas escolhas, teu modo de cultuar, teu modo, enfim, tudo aquilo que se relaciona com Deus, né? Todos hoje, a maioria na terra, se você escutar os louvores por aí, a maioria estão cantando e orando, eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, né? Senhor, eis-me aqui faminto de ti, venha, ó Deus, venha. Muita gente faminta dentro das igrejas, muita gente clamando por receber de Deus, porque não conhece a identidade de Deus. E não pensa que é presunção conhecer a identidade de Deus, não, porque Ele usou esse livro inteiro para dizer quem Ele é.
Então, Ele quer se fazer conhecido. Tá? Primeira coisa que nós precisamos confrontar: Deus não é as nossas ideias sobre Ele. Eu posso ter uma ideia maravilhosa de Deus e ainda assim ela não corresponder à identidade dele. Por quê? Porque a minha mente é finita e Ele é infinito. Então, nós, por exemplo, num relacionamento com os outros, nós construímos definições dos outros, das pessoas que estão à nossa volta, por experiências, por crenças, muitas vezes por julgamentos, outras vezes por mentiras que ouvimos e abrigamos, por calúnias também acontece muitas vezes. E essas coisas, elas vão montando em nós uma ideia da pessoa a respeito da qual ela se refere. E com Deus não é diferente, irmãos. Quando nós nos aproximamos muitas vezes de uma pessoa, nós descobrimos que não era nada daquilo que nós pensávamos. Foi só comigo que aconteceu isso, ou tem mais alguém que passou por essa experiência? Uma vez na faculdade alguém me disse: nossa, você não é nada daquilo que fala de ti. Eu disse: para mais ou para menos? Fiquei feliz quando ela disse que estavam falando de um jeito e não era daquele jeito ruim, era de outro jeito. Glória a Deus. Mas isso nós fazemos com todos e fazemos com Deus. Então, quando nós temos essa ideia de Deus, essa ideia é o nosso ídolo. Quem me entendeu? Amém. Nosso Deus, então, não nós mais passamos a ser construídos à imagem e semelhança de Deus, mas esse Deus é construído à nossa imagem e nossa semelhança. Então, os filósofos gregos têm razão de dizer: os homens criam deuses à sua imagem e sua semelhança. É verdade. Quem não tem uma íntima comunhão com o Pai, cria um Deus à sua imagem e semelhança, segundo as suas ideias. Entenderam? Então, uma aproximação maior, uma intimidade maior, mostra que estávamos enganados. Então, com Deus é o mesmo, e se com Deus é o mesmo, nós temos de nos aproximar dele e deixar que ele se revele a nós na sua palavra. Amém? Eu estou dando para vocês uma... Segundo ponto: Deus não é um poder superior. Sim. Poder superior, queridos, é uma coisa abstrata. Deus não é uma coisa abstrata. Deus é uma pessoa. Aqueles que acreditam, mesmo dentro das igrejas evangélicas, que Deus é um poder superior, eles não veem nenhum mal em chamar ele de Allah, de Krishna, de sei lá eu o que mais. Porque afinal, na cabeça deles, dentro da divindade, há uma hierarquia divina. Não, Deus não tem hierarquia divina. É Ele e todos os outros para baixo. Amém? Então, é uma coisa também que precisa ser confrontada. Como eu disse, vai guardando tudo isso aí, porque talvez você tenha que dizer: Deus, eu pensava assim, e hoje arranca essa planta da minha vida. Deus, então, ele... ainda segundo dentro dessa concepção, ele é o topo da hierarquia divina, né? Ou então ele é tão grande que ele é tudo. Ele é o universo. É por isso que você vê cristãos apoiando essa maldita doutrina do inferno do segredo. Você pensa e atrai. Você pensa e atrai. Por quê? Porque há um poder superior. Quando nós entendemos Deus como um poder superior, nós caímos nas garras do engano. O exemplo mais claro que me ocorre aqui é aquela doutrina que existe, que foi lançada alguns anos atrás através de um livro chamado O Segredo. E outras aberrações aí, Mãe Natureza, Mãe Terra, etc. Agora, uma igreja anglicana, dirigida por uma bispa lésbica, determinou que não se refiram mais a Deus como Ele, agora tem que ser genérico. 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 Sem comentários. Então, ele é uma pessoa, ele não é um poder superior e ele tem mais, é ciumento. Como assim? Você diz que ele é acima de tudo e agora você me vem dizer que ele tem uma característica dos seres humanos? Sim.
Ele é ciumento, e o ciúme dele é duro como a morte, diz o livro de Cantares. Gente, não se atreva a provocar Deus ao ciúme. Você não vai gostar do resultado. Mas não vai mesmo. Êxodo 34, 14. Senão você não pode projetar para nós. Êxodo 34, 14. Diz assim: porque não adorarás a nenhum outro Deus, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, uma outra tradução diz ciumento, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Mas aqui não fica muito claro. Então nós vamos lá para Tiago 4. Glória a Deus, que nos dá vitória em Cristo Jesus. Amém? Tiago 4, vamos ler o versículo 5. Diz assim: ou pensais que em vão, diz a Escritura, o Espírito que Ele fez habitar em nós anseia por nós até o ciúme? Amados, o Espírito Santo que habita dentro de você, ele é mais ciumento de você do que qualquer outra coisa que você possa imaginar. Ele tem ciúme de você. Entendeu? Eu sei que isso não fecha muito bem com as ideias que você tem de Deus, mas é isso mesmo que nós estamos fazendo. Estamos confrontando ideias a respeito de Deus que não são bíblicas. Amém? A segunda coisa que Deus não é, então ele não é nossas ideias, amém? E olha só, e para receber uma revelação mais profunda de Deus, nós precisamos entender que ele não é nossas ideias e precisamos dizer aquilo que Jesus falou para os religiosos da época: a planta que meu pai não plantou seja arrancada agora pela raiz, em nome do Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa que Deus não é, ele não é nossos medos. Diga: Deus não é os meus medos. Então, temor a Deus é uma coisa, medo de Deus é outra. Eu orei uma vez na vida de uma irmã, junto com ela, pedindo a Deus, pedindo ao Pai, que ela fosse batizada no Espírito Santo. Ela começou a tremer. Eu não entendi, eu parei. Aí o Senhor me disse: ela tem medo da palavra Pai, por causa do que ela passou com o seu pai. Então, eu tirei a palavra Pai naquele momento, né? E orei com ela, invocando Deus vivo, que liberasse o seu Espírito Santo sobre ela. E aí, ela foi batizada em línguas. Você entende? Então, essas coisas que eu estou falando para vocês hoje aqui, muitas delas, elas acontecem no nível subconsciente. Mas eu oro para que o Espírito Santo te mostre, para que você possa ser definitivamente livre disso, amém? Então, ele não é os nossos medos. O medo pode vir da ideia de que, se eu me render completamente, vai me custar muito caro. Então, você já viu aquela pessoa que vai até um certo ponto e diz: não, aqui tá bom para mim. Não, mas vamos mais, tem mais. Vamos mais intimamente com Deus. Não, deixa assim tá bom, assim tá bom. Por quê? Porque no fundo, inconscientemente, eles acham que, meu Senhor, Jesus disse para quem se segue: vou ser esfolado, eu vou me esvair em sangue. Esse Deus, eu não vou me entregar completamente, eu vou até um ponto. Sinto dizer que uma concepção dessas de Deus nunca vai revelar o verdadeiro Deus. E ela foi gerada por alguma experiência que gerou esse medo no passado. E é uma barreira muito forte para ter a intimidade com Deus. Então, dentro dessa concepção, existem aquelas ideias assim, por exemplo: você ama demais seu filho, Deus vai matar ele. Nós não vimos já que Deus é ciumento, então você ama demais seu filho, cuidado, porque Deus vai levar ele. Entendeu? Está dentro desse quadro, dentro dessa concepção. Alguns anos atrás, eu ouvi uma conversa maligna que dizia assim: não, eu não vou dar meu testemunho, porque se eu contar o que Deus
fez comigo, vou ter uma retaliação dos infernos, depois vai o inferno inteiro vai vir sobre mim. Medo de contar que o pai é bom. Medo de contar as coisas que o pai fez. Quem está me entendendo? Quem está acompanhando? É mesmo, vocês estão com uma carinha séria. Então esse medo, ele impede a intimidade que traz a verdadeira identidade de Deus. Dentro desse medo ainda, o medo dele ser um Deus punidor. Ele só elege um versículo na Bíblia: servo mau, eu te dei uma moeda, você deveria ter ido para o banco e aplicado no banco para que eu recebesse dobrado. É só isso que eles citam. Eles não citam, por exemplo, 1 João 4,12, que o perfeito amor lança fora o medo. Quando a identidade do Pai é revelada, você não sente medo de um Deus punidor. As pessoas afetadas por esse tipo de medo são pessoas que passaram por experiências traumáticas, por abusos de todo tipo. Sabe aquela pessoa que cresceu nas mãos de alguém muito autoritário, sempre só exigente? Isso está ali no inconsciente, está impedindo. Por quê? Porque todas essas experiências com esses abusadores, elas são um filtro por onde a pessoa enxerga Deus. Não, mas e se? O que vai acontecer? As pessoas que são afetadas por esse medo, elas não se rendem ao amor, porque elas enxergam Deus igual aos seus opressores, aos seus abusadores, etc. E mais, só confiam em si mesmos. E podem orar quanto for, até podem ser usados por Deus, sabe? Mas, no nome de Jesus, Ele vai eu aqui. Porque se eu chegar um pouco mais perto, eu não sei o que vai me acontecer. Esse é o pensamento que subjaz lá no inconsciente. E esse medo, então, é um ídolo. Esse medo é um ídolo. Porque esse medo governa a vida da pessoa, em tudo que ela vai fazer. E esse medo é que vai dar o destino para essa pessoa. Você está entendendo como é sério isso? Então, ver a Deus incorretamente nos leva a corresponder incorretamente. É uma coisa, ela é consequência, Então nós devemos confrontar cada um dos nossos medos, porque eles podem estar em lugar de Deus, eles podem estar governando. Me fiz entender até aqui? Amém? Uma outra coisa que Deus não é, Ele não é as ações que Ele pratica. Mas como assim? Eu posso conhecer Deus pelas ações que Ele pratica? Uma milionésima parte dele. A identidade de Deus não é só o que Ele faz. Eu não posso estabelecer a identidade de Deus a partir das coisas que eu vi Ele fazendo, porque Ele é muito mais do que Ele fez. E outra coisa, Ele é o Criador, Ele vive criando. Então como é que eu vou colocar Ele dentro de uma caixinha? Deus fez isso, então Ele é assim. Não posso. Esse é o meu ídolo, não é meu. Meu não. Pode ser um ídolo na vida de uma pessoa, porque Ele é muito mais, como eu disse, do que já vimos Ele fazer. Quando nós privilegiamos as ações dEle, nós perdemos a revelação dEle. Você entende? Entende por quê? Porque, Deus já fez isso na minha vida, eu tenho essa expectativa em Deus e tal, e Ele vai fazer, porque Deus é assim. Deus é assim. Não, Deus não é assim. Ele é mais do que isso. E o que Ele quer é atrair você a mim para junto dEle, para Ele se revelar, para Ele mostrar quem Ele é, na verdade. Amém? Uma outra coisa que Deus não é, Ele não é as nossas experiências boas com Ele. Ele também não é, dentro desse quadro, as experiências boas que outras pessoas tiveram com Ele. Nós não podemos dizer, Deus é assim, Deus é desse jeito. Não, a identidade de Deus é essa, porque Deus um dia me deu um êxtase maravilhoso e eu entendi como é Deus. Não.
Se a gente buscar a intimidade com Deus, a comunhão com Ele, nós podemos ir de glória em glória, como diz a palavra, né? Cada revelação dele uma glória, uma glória, uma glória. Agora, se nós dizemos que Ele é conforme as experiências boas que nós tivemos com Ele, ou que pessoas outras tiveram com Ele, a gente coloca Ele dentro dessa caixinha. E não dá para Ele a oportunidade de mostrar para nós que Ele é muito mais do que aquilo que Ele já nos fez experimentar, né? Nós dizemos, nesse caso, que queremos mais de Deus, mas só aceitamos aquilo que se enquadra dentro do que já experimentamos dele. Se Deus faz uma coisa nova, a pessoa perde a base. Porque, não, mas isso não se enquadra dentro do que eu experimentei, dentro do que o teólogo fulano de tal experimentou. Então, eu não tenho onde encaixar esse Deus que faz uma coisa diferente. Quem está me entendendo? Então, neste caso, vou repetir, Deus não se deixa colocar dentro de uma caixa das nossas experiências ou das dos outros. Você lembra o que nosso Pai fez com Pedro? Em Atos, no capítulo 10, Pedro estava em um determinado local, num terraço, tinha fome, e aí a Bíblia diz, sobreveio-lhe um êxtase. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Ele pode te surpreender. Aliás, ele sempre nos surpreende. O que dizia lá? Ele, com fome, daí ele estava adorando, né? Daí ele viu um vaso, uma coisa assim, vaso de lençol, nem sei como é, lençol, né? Com todo tipo de animais impuros, todo tipo de animal. E Deus disse para ele, come. Ele disse, não, Senhor, o Senhor não se encaixa dentro da minha concepção de Deus. Como que eu vou comer essas coisas se ali atrás o Senhor disse que não era para comer animal imundo? E agora o Senhor está me dizendo para comer? Não. Eu acho que só faltou isso para o saber bom. Podemos ver o texto? Atos 10, deixa eu ver aqui na minha... dali em diante, 11, 12, me perdi aqui no meu texto, eu tenho anotado em algum lugar, 9, Atos 10, 9. No dia seguinte, indo de seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao ordenado para orar, cerca da hora sexta. Pode continuar. E tendo fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. E viu o céu aberto e um objeto descendo, como se fosse um grande lençol sendo baixado pelas quatro pontas sobre a terra, no qual havia de todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Tinha de tudo, tinha a Arca de Noé, literalmente. E uma voz lhe disse, levanta-te, Pedro, mata e come. Continua. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor. Bom, Senhor, como que o Senhor se atreve a fazer uma coisa que nunca estava na minha expectativa? De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. Olha aqui onde estava a experiência dele. Aquilo que o Senhor me mandou fazer, sempre foi assim. Como que agora o Senhor me pede uma coisa completamente diferente daquilo que eu sempre fiz? Segue, olha a resposta do Senhor. Pela segunda vez falou a voz, não chames tu comum, ou imundo, né? Ao que Deus purificou. Amém? Diga, meu Deus é livre para se expressar de uma forma nova, de uma forma inusitada. E quanto mais próximo estiver dele, em mais intimidade dele, mais ele vai me revelar novos ângulos da sua personalidade. Então nós já vimos que Deus não é as nossas experiências nem boas, né? Isso também nos livra das teologias, tá? Porque as teologias encaixam Deus dentro de um padrão e ele não sai daquilo ali. É isso ali, acabou. Ele não tem chance de fazer alguma coisa diferente porque não está previsto. Por exemplo, os cessacionistas dizem que o Espírito Santo não atua mais sobre a terra. E daí? Se dizem ou se não dizem, pode ser que digam porque eles não experimentam o mover do Espírito Santo de Deus, fazer o quê, né? Deixa eles com a concepção deles. Mas que nós sabemos
que o Espírito de Deus está se movendo na terra, sim, e está amadurecendo jovens, moços, moças, adultos de toda a face da terra. Ele está fazendo. Esse tempo é o tempo em que o Espírito Santo está operando. E dizer que ele não opera mais não resolve o problema, porque ele continua operando. Que as pessoas digam ou não digam, né? O quinto ponto que eu quero colocar para vocês é que Deus não é igual aos nossos exemplos terrenos. Queridos, aqui é onde pega mais. Porque qualquer pessoa, qualquer figura de autoridade que tenha estado sobre a nossa vida pode gerar em nós uma concepção de Deus que não é Deus. E que, portanto, é um ídolo. Aqui haveria vários exemplos, né? Nós falamos um pouquinho sobre isso na semana passada, né? Então, mesmo os melhores deles, Deus quer se revelar, mas como nós estabelecemos as nossas definições, as nossas limitações, as nossas expectativas, os nossos julgamentos dele, as nossas conclusões, as nossas inferências com base nos exemplos terrenos, ele não se revela. Deus é Pai? Então, de lá de trás vem para o inconsciente, para o subconsciente, a imagem de Pai, que está aí. E ela se levanta e se interpõe entre o Pai Celestial, que quer se revelar, e a pessoa que tem um ardente desejo de conhecer o Pai. Você entende? É uma árvore que foi plantada. Essa árvore precisa ser arrancada. Eu estou aqui para dizer hoje que você pode sair hoje daqui com essas árvores todas arrancadas, se você entender e você dizer, fora do caminho todos vocês, porque eu quero o Pai. Se você entendeu que são altares a ídolos, e que esses altares precisam ser derrubados, ele vai chegar em você, e ele vai te atrair para uma intimidade maior, e ele mesmo vai te ajudar a derrubar esses altares. Mas como que eu sei? Quando você copia. Você copia. Quer ver um exemplo bem simples? Como é que era seu pai? Se você for parecido, está aí o ídolo. Porque Deus é maior do que o nosso pai humano. Entenderam? Nós precisamos nos humilhar, nos quebrantar, nos submeter e entender que não há nada no mundo como Deus, nosso Pai. Eu falei no ano passado, nossos pais erraram conosco, erraram com você? Sim, eles são humanos como nós somos, e erramos com nossos filhos também. E daí? Nós vamos ficar com uma chupeta a vida inteira na boca, chorando, engando, pedindo que nosso Pai Celestial venha e nos dê aquilo que nós não permitimos que Ele nos dê, porque nós vemos a Ele como nosso Pai humano foi conosco? Você percebe como não faz sentido? Então, a partir das nossas definições, limitações, expectativas e julgamento dele, do Senhor, julgamentos, né? Que vêm pelas nossas conclusões, que as quais nós chegamos com base nos exemplos terrenos. E olha, aqui eu falo não só dos piores, tá? Eu falo dos melhores também. Eu não estou falando só dos pais carrascos, opressores, não. Estou falando dos melhores. Mas Deus é maior do que o melhor pai terreno. Você precisa se soltar. Eu honro pai e mãe, mas, queridos, papai e mamãe, eu tenho alguém a quem eu vou chegar, que ele vai determinar meu destino. Porque você pode estar muito bem numa carreira e o Senhor e teu pai tem um propósito para ti, como eu falei, eu estou falando por falar. Nós nunca no culto se fala por falar, mas um exemplo. Você pode estar indo bem na sua carreira e papai tem preparado para você toda a provisão para te mandar para as nações. Sabe onde você vai ser feliz? Onde você estiver cumprindo o destino que teu pai determinou para ti, o destino, o propósito para o qual ele te criou. Existem pessoas, eu ouvi um pregador falando esses tempos, que foram ungidas para ti. São as pessoas que o pai quer que você toque. Amém?
E quando nós entendemos que o nosso destino e a nossa identidade é formada por Ele, não por aqueles que estão à nossa volta, não pela opinião das pessoas, não até mesmo pela contribuição das pessoas, nós não ficamos mais como cegos andando de um lado para o outro, porque a intimidade se estabelece e Ele começa a abrir as portas, os espaços para entrar nesse destino. Por quê? Porque lá no inconsciente, e as amadas psicólogas e psicólogos aqui sabem do que eu estou falando, no subconsciente, meu pai não me ama igual Deus não me ama. Ou então, Deus não me ama porque meu pai não me ama. Percebe como é um ídolo? Você percebe isso? Essa conversa não é muito boa, né? Mas ela é libertadora, tá? Tua visão distorcida de Deus faz que a tua visão de ti mesmo seja distorcida. Aquilo que foi feito com você chega um momento que você acha que merece. E quando as pessoas não te derem aquilo que você acha que você merece, você vai fazer de tudo para que as pessoas te deem aquilo que você acha que você merece. Então, por exemplo, a pessoa se anima. Não, agora vai. Agora eu vou seguir essa carreira, eu vou fazer tal coisa, eu estou animado. Ah, Deus é comigo, eu sei que Deus me abençoa, Deus tem prazer na prosperidade do seu servo. Mas o pai lá no passado disse, você não serve para nada. Sabe o que vai acontecer? Se essa árvore não for arrancada, o que vai acontecer é que a pessoa começa animada num projeto, mas aí ela mesma, sem se dar conta, vai criando as condições para frustrar aquele projeto, para sabotar aquele projeto. Diga, toda árvore que meu pai não plantou, será arrancada em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso tudo em nível subconsciente, né? Então, por isso que uma visão distorcida de Deus faz que a visão de ti mesmo seja distorcida. E esse Deus não é o Senhor Deus. Esse Deus dessas coisas aqui é um ídolo. E é Ele, infelizmente, que está governando a maior parte da vida de cristãos que amam a Deus. E que não saem para uma liberdade, não são desatados para uma vida de comunhão, de alegria, de paz. Amém? Então nós chegamos num ponto agora. Esses 5 pontos, teria mais alguns, mas eu vou ficar nisso. A conclusão. Qual é a conclusão que nós chegamos disso? Ele quer ser conhecido pelo que Ele disse. Diga, Deus quer ser conhecido por aquilo que Ele disse. Amém? Por isso que Ele enviou a palavra dEle, que veio e se fez carne. Dá para abrir para nós Hebreus 1? Já vamos orar. Vocês me dão mais uns minutinhos, queridos? Eu tenho que fechar esse assunto hoje, senão não vai dar certo. Prometo que os próximos vão ser mais curtinhos. Hebreus 1:3. Tendo Deus outrora falado de muitas maneiras através dos profetas. É o 1, né? Isso. Sendo Ele o quê? O resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser. Então, nós vemos aí que quando Deus, Pai, enviou o Senhor Jesus Cristo, como a Bíblia fala lá em Colossenses também, em Cristo está a plenitude da expressão de Deus. Resumindo, quem vê Cristo, como ele diz lá em João 14, quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. A minha pergunta é, qual é a tua concepção de Jesus? É aquele Jesusinho que está sendo vendido por aí, amoroso, que nunca corrige, que nunca chega mais pertinho, diz assim, vem cá, nós vamos ter uma conversa mais. Ou então é o Jesus que só vem cá, que nós vamos ter uma conversa mais, e ele não tem um abraço, carinho. Que Jesus é o teu? Qual é a tua concepção de Jesus? Porque a palavra de Deus veio e se fez carne. Tá? Hebreus 1:3 diz isso. Você vê o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser. Também podemos ir para João 14.
João 14, versículos 8 e 9. Nós vamos fazer uma oração agora, logo em seguida. E se você identificou, eu vou repetir esses pontos. Se você identificou algum ponto, você vai dizer, ó Pai, eu não sei como você arranca isso de mim, mas o teu Espírito Santo sabe. E eu quero que o Senhor arranque. João 14, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus, eu acho que Jesus teve um desânimo aí. Há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe. Pelo amor de mim mesmo, Filipe, quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ah, mas é uma pretensão querer conhecer a Deus. Conheça o Jesus Cristo dos Evangelhos e você vai se encantar com Deus. Vou te dar uma tarefa. Pega os 4 Evangelhos e ora. Deus, eu quero te conhecer como Pai, mas eu não sei como se faz. Então peço que o teu Espírito Santo me assista nisso. Eu quero saber, eu quero ver como é Jesus nesses 4 evangelhos. Eu não vou para Paulo, eu não vou para Pedro, eu não vou para os teólogos do primeiro século, eu não vou para os teólogos modernos, eu vou para Jesus. Eu quero conhecê-lo de primeira mão, e não de alguém que tenha me contado, venha me contar a experiência que teve com ele. Porque quando alguém te conta a experiência que teve com ele, isso se chama teologia, estudo de Deus. Isso é teologia, estudo de Deus. Agora, quando você pega o Evangelho e você diz, Espírito Santo, me revela Jesus, Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou lá de anunciar. Você quer ter um banquete celestial? Começa a ler os Evangelhos na perspectiva de conhecer a Jesus. Orando, tá? Né? Pedindo a Ele. Então, eu vou repetir. Conheça Jesus Cristo dos Evangelhos e você vai se encantar com Deus. E quando você se encanta com Deus, você se joga nele, os medos são eclipsados, as ideias, Senhor, o exemplo é Jó, né? Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo. Amém? Outros textos que falam sobre que em procurando em Jesus nós encontramos o Pai, estão em Colossenses, eu não vou ler, Colossenses 1,15 e Colossenses 2, outro nome, você pode ler ali. Então, hoje à noite, nós vamos permitir que o nosso Pai faça uma faxina em nós, amém? Eu sugiro para aqueles que quiserem, presta atenção, amados, se você nunca meditou nisso, se você é pastor, se você é líder, seja lá você quem for, você está encaixado nisso aqui. Não fica assim, o que vão pensar de mim? Poxa, eu tinha um ídolo no meu coração, mas daí que se dane não, danar é maldição. Não se preocupe, você precisa entrar no melhor de Deus, o que os outros pensam não interessa, não para isso pelo menos. Amém? Nós precisamos pedir perdão pelas ideias que tivemos dele, seja como poder superior, tá? Ou outras ideias quaisquer que tenhamos tido. Nós precisamos pedir perdão pelos medos que influenciaram o nosso relacionamento com ele. Nós pedimos pedir perdão pelo entendimento que nós temos dele a partir daquilo que ele fez na nossa vida ou na vida de outros. Nós devemos pedir perdão a Deus por pensar que Ele é como os nossos exemplos terrenos, principalmente as pessoas que foram de autoridade sobre nós. E nós precisamos pedir perdão por não ter buscado conhecê-lo pela sua palavra. Ele se encontra na sua palavra. A identidade de Deus está expressa na sua palavra. Por isso que os que amam a palavra, eles são conduzidos para a intimidade. Aqueles que amam a palavra conhecem o seu Deus, se tornarão fortes e farão proezas. Porque conhecem o seu Deus. Pensa quantas situações, muitas vezes as pessoas entram no desespero porque não conhecem Deus. O desespero está gritando, eu não conheço Deus, pelo amor de Deus, faz alguma coisa por mim. É isso que o desespero está dizendo.
Porque o perfeito amor lança fora o medo. Aí vem alguém que já conhece o Senhor e te diz assim: calma, o Senhor vai cuidar, você tem vontade de... né? Dizer, é porque você não sabe o que está passando. A gente sabe que a luta é grande, mas precisamos conhecer a identidade daquele que nos chama e que nos chama de filhos. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé? Se você considera... Domingo passado eu disse que eu ia sair daqui de cima, e agora eu vou sair. Domingo passado eu disse que eu ia sair, eu não saí, mas hoje eu vou sair daqui de cima. Se você considera que precisa... Depois eu vou orar por vocês. Precisa pedir perdão pelas ideias dele que você teve com um ser superior, você nunca confessou isso para ele. Se você precisa pedir perdão pelos medos que você teve, até que ele te punisse por alguma coisa errada, né? Ah, meu Deus, agora eu fiz, e agora? O que Deus vai fazer comigo? Né? Se você precisa pedir perdão porque você entende em Deus só a partir daquilo que ele fez, ou se você de alguma maneira identifica que Deus, né, que você define Deus a partir dos exemplos de autoridade que você teve sobre você, se você identifica que não tem buscado conhecê-lo pela sua palavra, pode vir aqui à frente. Quer ajoelhar aqui? Pode vir, venha. Queridos, Deus está operando, Deus opera nos humildes, Ele não opera nos soberbos, Ele não opera naqueles que tentam se preservar. Não, eu vou me preservar. Dê um movimento fora do seu lugar, você precisa ser livre disso. Semana que vem nós vamos ver como é nosso Pai, mas hoje vamos fazer essa faxina. Saia do seu lugar, dobre o seu joelho, saia do seu lugar, saia do seu lugar. Teu Pai está te mandando, saia do teu lugar. Saia do teu lugar. Confessa para Ele. Confessa para Ele. Como foi que você viu Deus até agora? Como foi que você viu Deus até agora? Ele foi até bem pouco tempo um poder superior? Você tem conhecido como alguém que você tem receio? Lá no fundo, lá no íntimo, dá um tremor quando você pensa: ai, eu fiz isso errado e agora? O que ele vai fazer comigo? Ou você tem o entendimento dele pelas coisas que você viu que ele fez até agora? Talvez nem até na sua vida, mas na vida dos outros. Talvez, sem querer, sem se dar conta, você tenha visto Deus como aquela pessoa de autoridade sobre você. Principalmente aqueles que tiveram pais que foram abusivos na tua vida. Deus não é eles. Deus não é homem. A Bíblia diz: Deus não é homem. Confessa e peça perdão. Talvez você tenha falado tanto de Deus. Talvez você tenha falado tanto de Deus, mas você nem procurou conhecê-lo na palavra para saber quem Ele diz que Ele é. Eu não estou acusando, eu estou levando você a refletir para que essa planta seja arrancada hoje. Peça perdão. Sim, Pai. Sim, Pai. O Senhor nos trouxe por meio de Cristo para a liberdade de filhos de Deus. Quantos que andam apalpando as cegas, buscando um destino, porque não conhecem o Pai? Quantos marcados por concepções erradas de Deus, que levantaram ídolos nos seus corações. Depois que você confessou a sua história pessoal para Ele,
Diga assim: Pai, o Senhor Jesus Cristo disse que toda árvore que não foi o Senhor que plantou será arrancada. Eu confessei a Ti os ídolos que estavam levantados no altar da minha vida, e eu te peço perdão agora. Eu rejeito esses ídolos. Eles não são meu provedor, meu supridor, nem quem me dá destino. E eu te peço agora, arranca essas árvores pela raiz. Arranca essas árvores pela raiz, Pai. Eu recebo o teu perdão. E a partir de hoje, eu te peço que o teu Espírito Santo seja liberado na minha vida, de tal maneira que ele me revele a tua identidade na pessoa de Jesus Cristo, meu Salvador, aquele que me salva desses ídolos, aquele que me resgata dessa morte e me traz para a tua vida. E eu recebo isto em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu te agradeço desde agora e para todo sempre. Amém. Fica em pé, levante-se livre, levante-se livre em nome do Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor. Oh, glória a Deus, glória, Pai. Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Nós te celebramos, Pai. Nós te celebramos, Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Fique onde você está. Eu quero fazer mais uma oração agora. Eu quero fazer mais uma oração agora por vocês. Põe a mão sobre o seu coração. Pai, o que eu sei que o Senhor mais quer é se dar a conhecer aos seus filhos. Assim como um pai que ama, mas que ensina, que direciona, que dá destino, o Senhor quer comungar conosco. E essa noite eu declaro que os teus filhos são livres a partir de hoje e desimpedidos. Não há ídolos nas suas vidas, Senhor. Eles são livres e desimpedidos para entrar, comungar contigo e receber a revelação da tua plenitude em Cristo Jesus, conforme ele se deu a conhecer nos evangelhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam livres para conhecer o seu destino, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.